Meus amados irmãos, a paz do Senhor, sintam-se abraçados. Irmãos, a dor que o americano sente, o brasileiro também sente. Existem duas coisas que ela é universal: a dor e o sorriso. Não muda nada, se você seja americano, coreano, o sorrir, a gargalhada, ela é normal em todo lugar, todo mundo sabe. O choro também. Todo mundo sabe que quando a pessoa está chorando, ele pode ser americano, brasileiro, japonês, havaiana, sandália não, né? Não. Então, qual será o idioma no céu? Porventura será o idioma dos anjos? Ou vai ter maior confusão lá, português, alemão? Mas o importante, irmão, não é você saber como é que é o céu, nem qual será o idioma lá. O mais importante é você chegar lá. Não adianta nada saber qual é o idioma ou como é lá, se você não chegar lá. Aqui tudo passa. Somos passageiros, estamos numa nave, no trem da vida. E alguns chegam no seu destino, ficam por lá. Deus é tremendo. Deus é tremendo. Deus só criou um dia. Ele fez o mundo em 6 dias, mas ele só criou um dia. Deus não faz todos os dias. De um só dia, os outros vieram. De um casal vieram as outras raças. Um casal de cada Deus criou. E tem gente se embaralhando, sendo levado por... Irmão, está acontecendo muitas coisas no meio evangélico, cumprindo-se a palavra de Deus. As pessoas estão querendo ouvir um evangelho que lhe agrade, estão procurando uma igreja que lhe agrade. Não estão mais procurando um evangelho que lhe transforme, porque os homens não estão mais ministrando o evangelho que transforma, mas o evangelho que agrada. Isso é que me deixa angustiado. O evangelho não é para agradar. O evangelho é o antídoto do pecado. O evangelho é o poder que liberta. E muitas vezes a gente diz que Deus transformou a minha vida. Deus mudou a minha história. Olha, irmão, deixa eu dizer uma coisa. Deus te deu a oportunidade de você mudar a sua história. É porque a gente usa essa expressão, Deus mudou a minha vida. Não, Ele te deu a oportunidade de tu parar de viver uma vida errada e continuar a começar a escrever, você escrever. Deus deixa você escrever a sua história. Cada um escreve a sua história. Deus não escreve história de ninguém. Então, Ele nos dá a oportunidade. E o escritor aos Gálatas, que alguns dizem que é Paulo, outros dizem que é não sei quem, irmão, não importa quem é o autor. O importante é o conteúdo que se encontra em Gálatas. Mas houve um que inspirou alguém a escrever. Ele não escreveu porque tinha o dom de escrever, de compor, não. A Bíblia toda, olha, presta atenção, toda a Bíblia é inspirada para ser escrita através do Espírito de Deus. Mas nem tudo que está escrito é inspiração de Deus. Como assim, irmão? Deixa eu explicar. O adultério e o crime que Davi cometeu não foi inspirado por Deus, mas está escrito, está revelado na palavra. Nem tudo que está escrito na palavra vem da inspiração de Deus. Os atos em si, se tratando de atos, de atitudes. Porque Deus não inspira ninguém a pecar. Se há alguma inspiração de Deus é para a santidade. Mas tudo que está escrito na Bíblia foi Deus que inspirou o homem para escrever, não para fazer atos, escrever. Mas o ato de pecar não foi Deus que
induzir o homem a fazer isso. Mas o importante é o que está escrito, é o conteúdo, não é quem escreveu, em se tratando de homens. Mas a inspiração para a escrita vem de Deus. E muita gente cria confusão, contendas, por causa de uma palavra, por causa do entendimento. São várias cabeças, vários pensamentos. Existe a corrente que pensa de um jeito, outra de outro. Mas a revelação da palavra você não encontra no estudo bíblico, numa teologia. A revelação da palavra vem de Deus. E essa palavra, irmão, ela serve como abastecimento para o crente não morrer, não ficar parado, estacionado. Não é a palavra de homem, é a revelação da palavra que nos faz crescer. E ele revela a palavra dele a quem ele quer. E há muitas pessoas, eu vou conhecer meu pai, minha mãe, tu não tem mais pai não. Lá no céu ninguém tem papai nem mamãe. E não precisa fazer teologia para entender isso. A função de pai e mãe é uma função terrena, humana. Papai e mamãe, enquanto eles estiverem vivos, eles são meus pais. Mas eu não tenho mais pai. Pai é uma função humana. Lá no céu, papai e mamãe. Aí eu vou conversar com o papai. Chega lá, pai, é bênção. A verdade, nem bênção hoje pedem aos pais. Mas não é culpa dos filhos, não é culpa dos pais, irmão. Muita coisa hoje errada, a culpa está nos pais. Filho que não chama mais nem pai de pai, é você. Coroa. É o coroa. Vem aqui, meu coroa. Mas o culpado é o pai e a mãe. Hoje eu conheço um rapaz que ele repreende o pai na frente de muitas pessoas. Para mim, ele era uma pessoa boa. E quando eu vi isso, eu digo, meu Deus, eu me enganei. Porque quem honra o seu pai, honra o teu pai e a tua mãe, que é mandamento com promessa, honra. Mas os filhos de hoje não sabem o que é isso. Culpa dos pais. A gente reclama, essa geração de hoje, não é a geração de hoje, é os pais de hoje que não prestam, não sabem educar seus filhos. Nem na instrução da palavra, porque não tem. Para instruir alguém na palavra, eu tenho que ter... como é que se diz, rapaz? Eu tenho que dar exemplo. Irmão, Jó não soube criar os filhos dele, não? Pelo amor de Deus. Jó é homem íntegro, reto, mas parece que nenhum dos filhos dele não prestava. E ele orava pelos pecados dos filhos. Irmão, minha oração não perdoa os pecados dos meus filhos, não. Orar e interceder pelos filhos é uma coisa. Mas a minha oração não perdoa os pecados do meu filho. Enquanto os filhos não pedirem perdão, seus pecados continuam aumentando. Mas o escritor a Gálatas nos diz assim: maravilho-me, versículo 6, de que tão depressa passastes daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. É o que nós estamos vendo na atualidade. Outro evangelho maculado. Evangelho gostoso. E as pessoas dizem, olha, onde há um evangelho puro, genuíno, são poucos que vão para lá, porque não se enquadram. Estão atrás de igrejas que lhe agradem. E os pregadores não querem magoar. Não querem deixar chateado o irmão. Porque o dízimo do irmão é muito bom. Não faça isso. Não omita a verdade. Mas pregue como ela deve ser pregada. Quem ensina que ensine com fidelidade a palavra. Porque naquele dia, olha, todo pastor, aqui não escapa ninguém. Não só pastor, mas professor de escola bíblica, vai prestar conta com Deus das ovelhas, dos alunos que ele ensinou, e ensinou errado. Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Nós não precisamos mais de lei, de sábado, de nada disso. E há pessoas que não se desgrudam do sábado.
Deus não criou o sábado. Jesus é suficientemente para salvar. Porque se ele não fosse, se o sábado salvasse alguém, ele não teria vindo pagar o preço na cruz. Segunda, terça, foi o homem que eu me admiro que tão depressa, que o evangelho que nós conhecemos não era dessa forma. E que a tradição do mundo está entrando sorrateiramente na igreja. Porque hoje é melhor bater palma do que adorar. Estão trocando, invertendo os valores bíblicos, os ensinamentos sagrados, para a invenção de homens. O evangelho não é como comichão nos seus ouvidos. Esse tipo de mensagem não presta, não me agrada, eu vou procurar uma igreja que me agrade. Só há um Deus. E o homem tem a necessidade de adorar, mas como ele não consegue adorar o Deus verdadeiro, vivendo uma vida desgraçada, ele inventa um Deus para ele, que aceite ele do jeito que ele é. Olha, você pode, não, Deus, do jeito que você é, você pode ficar. Mas quem tem um encontro com Deus não fica da mesma forma. Há uma mudança de vida. Essa palavra ela muda o caráter. Não a personalidade, o caráter. Se a pessoa tem um caráter de mentiroso, de ladrão, de falso, ele é mudado através da palavra. Mas se ele der lugar à palavra, muitos são chamados, poucos escolhidos. Escolhido para quê, irmão? Para salvação? Não, você está enganado. Para salvação ele chama a todos, mas para escolher, ele escolhe alguns. E havia multidões que o seguiam, mas ele escolheu só 12. Alguns são chamados para um ministério específico. Maravilha-me de que tão depressa, irmão. Como é, vós Gálatas, que vocês caíram da graça, conheceram a graça, e estão voltando aos rudimentos da lei. Estão voltando atrás para outro evangelho. Um evangelho adulterado, falsificado, genérico. O evangelho em si, irmão, a palavra de Deus, não precisa de autoajuda de ninguém, de conhecimento humano, porque ele por si só é poderoso para curar. Você ouvir a palavra, Deus pode te curar. E aí, deixa eu dizer uma coisa. Essa invenção que pregar, eu recebo uma palavra profética, Deus está dando livramento, isso é invenção de homem. Não existe esse negócio de receber uma palavra profética. Ou é profecia ou não é. Agora a profecia não é o que eu quero, é o que Deus quer. Deus todo dia, toda hora, está dando livramento. Aí o cidadão abre a boca e diz, Deus hoje está dando livramento. Hoje Deus está fechando cova. Deus nem deixa a cova ser aberta. A única cova que ele permitiu ser aberta foi a de Lázaro e a do filho da viúva de Naim. Mas havia um motivo, era para que o nome dele fosse glorificado. Aquela doença da morte de Lázaro era para que o nome de Deus fosse exaltado. Mas hoje Deus está dando livramento. Deus dá livramento todo dia, toda noite, toda hora. Tanto a crente como a descrente, como a ímpio. Ele é justo. Deus não só livra crente não, irmão. Maravilha-me de que tão depressa você deixou a origem para estar se embaralhando com os rudimentos do mundo. A igreja não tinha essas festas pagãs. Festa pagã. Porque o Jesus da Bíblia nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou. Não nasce todo ano. Não morre todo ano. Fazer isso em memória de mim
Ele está dizendo assim, olha, lembra que foi lá na cruz que eu paguei o preço por tua alma. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam, mas há alguns que inventam modismo dentro da igreja, astros, o púlpito virou palco agora para artistas, e cada um mais eloquente, coach. Deus não precisa do teu conhecimento para te usar. Deus só precisa que você se coloque na mão dele, para que seja um instrumento para o louvor da glória dele, e o nome dele seja exaltado, mas o seu que está sendo engrandecido. Eita, quem vai pregar o fulano de tal, eita. Rapaz, quando o homem aparece, parece que apareceu um Deus. Fica lá na dele, mas quando o homem se levanta, sai do meio que chegou o cara. Jesus, ele é Senhor. E eu não adoro a homens, irmão, eu não idolatro ninguém. Mas, se tem alguém, depois de Jesus na Bíblia, que eu amo as escritas de Paulo, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo, misturar, engodar, modificar para agradar. Mas o Evangelho sem cruz não passa de religiosidade. Amém.